cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Gente, hoje o programa vai ser bem rapidinho, vamos estar até às 10. Isso mesmo, porque teremos um programa especial de campanha, um programa preparado com muito carinho para você. Mas ontem os brasileiros foram até as urnas, para escolher o novo presidente do Brasil e alguns estados também escolheram seus governantes. Vamos falar um pouco, partilhar o que foi esse dia, o que será, o futuro do nosso país. Estou aqui com especialistas e também está aqui comigo, uma alegria ter a Muniz Amorim. Bem-vinda, Muniz. Obrigada. Ela é jornalista aqui da Canção Nova, vai estar partilhando conosco esse dia, Isso. Também o doutor Paulo Bretas. Bem-vindo, doutor Paulo. Bom dia, Rose. Prazer. Bom dia, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui em Minas Gerais e professor de História Econômica do Centro Universitário UNA. Diácono Paulão, a bênção, bom dia. Oi, bom dia. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Teólogo, também professor, bem-vindo. Gente, antes da gente começar esse bate-papo gostoso, essa partilha, vou pedir ao diácono que nos dê a bênção para começarmos sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu quero pedir a todos nós, para todos nós brasileiros, uma bênção que venha do Shalom de Deus, uma bênção de paz para todo o nosso povo. Vamos diminuir as nossas diferenças e que o Espírito Santo possa fazer essa ponte e nos unir nesses diferentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu já gostaria de começar perguntando, doutor Paulo, quais são os principais desafios para o novo presidente eleito a nível da saúde, da educação, da segurança pública? Bom dia, Rose. Bom dia, telespectadores. Além dessas questões ligadas à educação, à saúde, à segurança, que toca diretamente a população, o atual governo eleito, ele vai ter que lidar com um Estado que está numa situação muito precária. O Estado brasileiro, a União, os Estados federados, hoje, devem muito, Eles arrecadam menos do que gastam. Nós temos hoje um foco na solução desses problemas. É o déficit público e o endividamento público. Paralelo a isso, e aí tem um interesse maior da população, é o desemprego, gente? Nós chegamos aí a mais de 12 milhões de desempregados, 12 milhões e meio de desempregados. Isso representa 12% da força de trabalho brasileira. Então, eu acho que se formos olhar pelo viés da grande necessidade da sociedade, nós temos que ver a questão do desemprego, recuperar a economia precisa voltar a funcionar, voltar a crescer, e resolver os problemas de um Estado que gastou mais do que arrecadou ao longo do tempo e precisa também equilibrar as contas públicas. Mas e aí, nesse caso, como faz? Porque nas nossas casas, no orçamento familiar, quando a gente gasta mais do que a gente tem, a gente corta, diminui um gasto supérfluo aqui, diminui na conta de luz, toma um banho mais rápido. Mas e para o governo? Como que ele faz para diminuir esse déficit? O governo tem que fazer igualzinho a gente faz na casa da gente. Só que em escala muito maior, Hoje, se você pegar assim, onde que o governo gasta mais? O governo paga juros de uma dívida monumental, Nós temos uma dívida enorme. Essa dívida hoje, ela pega 77% do PIB brasileiro. É o tamanho da dívida do governo. Aí, o governo paga hoje salários de um Estado enorme, De alguma forma, como é que vai continuar pagando tantos salários se não tem arrecadação? Como é que vai continuar pagando tantos juros de uma dívida se não tem a arrecadação adequada? Além do velho problema da Previdência. Esse presidente eleito ontem, doutor Jair Bolsonaro, vai ter que nos dar alguma solução para o problema da Previdência.
Pode não ser esse que está lá negociado no Congresso, mas algum tipo de solução terá que vir. A reforma, então, ela vai precisar acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Vai vir uma reforma da Previdência. Não sei se é essa daí ou se é uma outra negociada. O fato é que, se o Estado não atacar essas 3 grandes questões de gasto, a Previdência, a folha de salário e os juros, mais o compromisso de pagamento do principal da dívida, esses 3 consomem tudo que arrecada e mais alguma coisa. Sobretudo porque os juros é uma taxa altíssima que a gente tem. Né? O governo, na ponta, vem abaixando a taxa Selic, que é essa que ele acaba pagando, porque ele negocia no mercado os títulos de dívida pública e arrecada através desses títulos de dívida pública. E vai administrando a dívida. Ele não está acabando com a dívida, ele está só administrando. A dívida estava lá, 50% do PIB em 2013, 2014, e foi subindo, chega a 77% do PIB. Esse ano de 2017, o Estado estabeleceu com o Congresso que ele poderá gastar 159 bilhões a mais do seu orçamento, da sua arrecadação. Né? Quer dizer, continua trabalhando com déficit. Então, é preciso reverter isso. Não sei se na velocidade que o economista Paulo Guedes disse que vai fazer. Que ele falou, em um ano eu vou reverter e vou começar do déficit, vou partir para um superávit. Acho muito difícil. É um déficit muito elevado. Né? Qualquer cavalo de pau que você vai dar num transatlântico, você não consegue dar um cavalo de pau transatlântico. Então, ele vai ter que ir negociando. Eu entendo também como você está falando, porque nós estamos isso faz com que a gente trabalhe para pagar a dívida. A gente não vai ter o retorno que a gente pensa de ter. Nós estamos cobrindo, isso que ele falou, cobrindo déficit, cobrindo rombo. Né? É igual quando a gente está endividado em família. Você vai ter que, às vezes, deixar de comer carne, né? Para poder pagar o déficit de cartão de crédito, déficit de coisa. Porque são os juros altos que acabam com a... Quer dizer, juros de cartão de crédito lá em 400, 300 e tanto por cento, isso é uma agiotagem legalizada. Né? Então, assim, a gente não pode caminhar, ninguém consegue sobreviver num país com uma situação dessa, não. E tem um detalhe importante, não pode deixar o ônus de resolver esse problema em cima dos mais vulneráveis, dos mais pobres, não é? Não adianta tirar você cada vez mais dos pobres. O povo brasileiro já sofreu demais, gente. Nós pagamos impostos indiretos demais. É aquela coisa triste. Se o rico compra geladeira e o pobre compra a mesma geladeira, é evidente que o imposto sendo o mesmo, o pobre paga relativamente mais, porque é um percentual maior em cima da renda dele. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Tem que vir também uma reforma tributária. Temos que discutir. Ó, vou falar uma coisa aqui bem simples. Todo mundo que tem um carrinho paga o IPVA. Não paga? Pagamos o IPVA. Quem tem jatinho particular paga algum tipo de IPVA? Não paga. Não paga. Quem tem lanchas, iates, paga algum tipo de IPVA? Também não paga. Então, tem uma coisa injusta no ordenamento tributário brasileiro. E precisa ser resolvido. Ou seja, quando o senhor fala que o governo precisa arrecadar mais para acabar com a dívida, não é tributando mais, não é pagando mais impostos, ou não é cobrando mais impostos da população. Pode até ser pagando mais imposto, mas tirando impostos, né, dos mais pobres, mais vulneráveis, transferindo talvez para quem esteja hoje, né, com níveis de renda muito altos. O governo, às vezes, por questões políticas, aprova isenções fiscais, né? Nós temos no Brasil assim, muita isenção fiscal. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar o pessoal lá do meio rural, né? Os grandes agricultores. Eles pegam dinheiro emprestado todo ano no Banco do Brasil, especialmente, para poder financiar safras agrícolas, etc. Às vezes ficam endividados e aí vai um projeto de lei lá para o Congresso, aprova isso, prolonga o prazo da dívida, perdoa juros, perdoa. Quer dizer, tem muito perdão de dívidas que às vezes vai em cima do governo. O governo tem que cobrir esses buracos. Né? Tem coisas que são de uma injustiça tributária muito grande que precisam ser acertadas. Né? Quem ganha muito e ganha mais, precisa pagar um pouco mais. Agora,
tem que cobrar um Estado também de qualidade, bem organizado, que não seja gigantesco, que não fique interferindo pesadamente em todos os microsetores da sociedade. Eu acho que é por isso que a sociedade hoje votou num projeto mais liberal. Por quê? Porque não acredita mais que aquele Estado vai resolver muitos problemas deles. Então, a gente vê também isso acontecendo, né? Uma movimentação política para que o Brasil tenha projetos com menos Estado e mais espaço para a iniciativa privada crescer, desenvolver, investir. Hoje, eu acho que hoje, quando a gente olha, por exemplo, mesmo que o governo não esteja arrecadando o suficiente, a gente paga muito, né? A gente paga muito. E a gente não vê muito investimento. Esse é o nosso grande problema no país. O investimento na infraestrutura, investimento na saúde, investimento na educação. Por exemplo, eu fiz opção pela saúde pública, porque a minha condição financeira não tem condição de pagar um plano de saúde, entendeu? Mas a saúde pública, ela é bem pensada? Mas ela é mal gerida, muito mal gerida. E a gente vai vendo, por exemplo, às vezes você precisa de fazer um exame, demora 1 ano, 7 meses para poder fazer um exame. Então, a gente precisa de uma gestão em que a gente veja as coisas funcionar. Acho que a sociedade, de um modo geral, talvez, eu não estou falando, né, talvez ela não se importaria de pagar os impostos que paga, mas se ela visse vendo retorno. Né, a gente não tem esse retorno. Só antes da gente continuar nossa conversa, agora vamos para São Paulo com o repórter André Cunha, que vai contar para a gente como foi o dia de votação lá no maior colégio eleitoral do país. Bom dia, André. Bom dia, Monize, bom dia, Roselaine, bom dia a todos. Falamos ao vivo aqui de São Paulo. Nesta segunda-feira, pós-segundo turno, nesse dia histórico que os brasileiros foram às urnas para eleger o seu presidente da República e alguns estados também o governador. Portanto, Jair Bolsonaro, eleito o 38º presidente da República do Brasil, com 55,13% dos votos válidos contra 44,87% dos votos válidos para Fernando Haddad. Lembrando que Jair Bolsonaro venceu em todas as regiões do país, exceto no Nordeste. Aqui no estado de São Paulo, ele obteve 68% dos votos e Haddad 32% dos votos. Na cidade de São Paulo, na capital paulista, ele obteve 60% dos votos e Haddad 40% dos votos. Foi um dia tranquilo aqui na capital, bem diferente do primeiro turno, onde nós tivemos muitas filas, algumas ocorrências, né? Ontem a gente teve um dia tranquilo, os locais de votação praticamente vazios, né, durante todo o dia, com pouca movimentação e praticamente sem filas. Bom, para comentar este dia aqui no estado de São Paulo, eu converso agora com a Marina Campos, ela que é assessora do TRE. Marina, muito obrigado pela entrevista, bom dia. Como é que vocês avaliam esse segundo turno, esse domingo que nós tivemos ontem aqui no estado de São Paulo? Bom dia. A avaliação que o tribunal faz é que, como você disse, tudo transcorreu muito mais calmo dessa vez do que no primeiro turno. A expectativa era essa mesma, porque no primeiro turno tinha envolvimento de 6 escolhas por parte do eleitor, isso torna a votação mais lenta. A gente também sofreu uma avalanche de fake news e dali para frente o tribunal, todos os tribunais do Brasil trabalharam imensamente para esclarecer, para rebater todas as fake news, de modo que o eleitor tivesse certeza do que era verdade e do que não era verdade a respeito das eleições. Ontem, envolvendo só 2 cargos, o eleitor pôde comparecer com calma, ouviu o chamamento da Justiça Eleitoral para votar com tranquilidade. O retorno que a gente teve é que isso aconteceu. Com relação às urnas substituídas, houve alguma ocorrência? Como é que foi essa questão? Houve cerca de 800 urnas substituídas no Estado, todas por urnas eletrônicas, não precisamos substituir por nenhuma urna em que correspondesse à votação manual do eleitor, mas isso também é dentro do esperado, porque são equipamentos sujeitos a falhas de bateria, enfim, isso normalmente acontece, fica sempre abaixo dos 2% de urnas, como aconteceu aqui em São Paulo também. Houve também alguns incidentes de eleitores que desrespeitaram
as normas e houve prisões no estado. E a gente também teve o relato de que em Sorocaba, na madrugada do sábado para o domingo, algumas urnas, quando os mesários chegaram na manhã na escola, elas estavam com o cabo de energia cortados. Mas isso não conseguiu estragar a festa da democracia. O cartório responsável conseguiu substituir as urnas a tempo e, mesmo lá, a votação começou às 8 horas em ponto, sem qualquer problema para os eleitores daquela localidade. Okay. Muito obrigado, Marina. Nós continuamos na cobertura destas eleições. Agora nós precisamos focar em 2019, unir este país, né, em favor da democracia e tocar o barco, como nós costumamos dizer. Nós ficamos por aqui e voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigada, André. É isso mesmo, né? É tocar o barco, é torcer para que os nossos governantes nos representem, que dê tudo certo. Aqui em Minas, aí como em São Paulo, a votação foi tranquila também, a gente não teve grandes surpresas, não teve filas quilométricas igual no primeiro turno. Ontem a nossa equipe aqui em Belo Horizonte acompanhou algo que foi marcante aqui nas eleições, aqui em Minas Gerais, em que em muitas cidades do estado, uma tempestade muito forte pegou aqui a região metropolitana, algumas cidades do leste do estado, e aí aconteceu das cidades ficarem sem luz ou colégios, né, sessões eleitorais ficarem sem luz, e foi preciso que, aqui em Belo Horizonte, como são urnas mais novas, as urnas conseguiram ficar sem luz. Mas em outras cidades foi preciso que o TRE enviasse helicóptero com baterias externas para que a eleição ocorresse normalmente. A gente não teve problema, ninguém deixou de votar por causa disso. A gente acompanhou aqui um local de votação em que as pessoas precisaram subir 5 andares porque uma árvore caiu e aí não deu tempo de mudar o local de votação. Mas, assim, algo que eu achei muito interessante é que nessa sessão eleitoral tinham muitas pessoas idosas, né? E as pessoas subindo, olha, eu estou subindo com dificuldade, mas eu vou subir porque é a minha oportunidade de exercer a cidadania. Então, isso foi bem interessante, assim, a falta de luz não foi um impedimento. A gente teve aqui 560 urnas substituídas por algum problema, 41 pessoas foram presas, né, e 71 pessoas foram conduzidas aí pela polícia, seja por boca de urna, não respeitar a lei seca. Então, a gente teve essa realidade aqui. Só uma cidade de Minas Gerais, no sul de Minas, chamada Cordislândia, que precisou ter votação manual. Mas não foi por falta de luz, foi porque teve um problema aí na urna, e aí eles acharam melhor não buscar outra urna de substituição, porque era uma cidade muito longe da zona eleitoral. Então, foi votação manual, mas tudo certo aí, sem grandes problemas. E aqui em Minas Gerais, quem foi eleito, né, foi o governador, foi o empresário e agora o governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo. Minas Gerais foi o estado em que o governador, no segundo turno, foi eleito com a maior porcentagem de votos. Ele foi eleito com 71,80% dos votos e o Antônio Anastasia, do PSDB, ficou aí com 28,20% dos votos. Então, hoje esse balanço aqui da capital mineira também, né? O doutor Paulo, também quero perguntar ao senhor, como essa questão do lado econômico que nós estivemos falando, que é o novo desafio do novo presidente, mas também conciliar com esse lado social. Isso é fundamental, né, gente? Nós avançamos, né, ao longo dos últimos governos, é inegável que melhorou muito a situação social do país, mas a recessão derrubou muito desses ganhos que nós tivemos. É incrível como demora para a gente melhorar e como é rápido cair, né? Eu acho que tanto os governos federal como estadual, eles precisam apontar para a sociedade o que eles vão fazer para melhorar, né, as condições sociais do país. É a educação que está precisando de mais reforço, ser uma escola onde tenha liberdade, onde tenha condições do estudante estudar e ser feliz na escola. Porque, por exemplo, segundo grau está uma tragédia. Os alunos evadem, saem do segundo grau porque não aguentam, porque estão buscando melhorias de renda da família. Então, isso tudo precisa ser pensado. É um patrimônio do país você ter um povo qualificado, um povo educado. Eu acho que nenhum investimento em educação é investimento vazio, é investimento jogado fora, né? Tudo pode se aproveitar. Então, eu diria para os novos governantes isso: olhem para o nosso povo, mas principalmente olhem para a educação, invistam em educação. Isso mesmo. Falando em educação,
Olha, mas antes da gente continuar nosso bate-papo aqui, também quero chamar o Padre Roger Araújo, diretamente da capital brasileira, em Brasília, que vai trazer para nós um pouco como que foi o dia de votação em Brasília. Sua bênção, Padre. Muito bom dia, Roselane Iria. Muito bom dia a você que nos acompanha no Manhã Viva. Nós estamos aqui direto da frente do Palácio do Planalto. No dia de ontem, neste domingo, 28 de outubro, foi eleito o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente ao derrotar o candidato do PT, Fernando Haddad, numa eleição de segundo turno. O presidente eleito vai ocupar aqui o Palácio do Planalto, no qual vai despachar os destinos deste país a partir do mês de janeiro. Importante lembrar que 147 milhões de brasileiros estavam aptos a ir às urnas no dia de ontem, mas nem todos os brasileiros quiseram ir votar. Foi uma das eleições com um nível de abstenção muito alto. Somando os brasileiros que não votaram, que votaram em branco, que votaram nulo, 27% do total do eleitorado, correspondendo a 41 milhões de votos. Mas o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi eleito com pouco mais de 57 milhões de votos. E o seu opositor, Fernando Haddad, teve 47 milhões de votos e um pouco mais nessa eleição tão disputada do dia de ontem. O importante é que agora vamos nos dar as mãos para continuar construindo o Brasil para todos os brasileiros. No seu discurso feito ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu defender a Constituição, a democracia e a liberdade de expressão. Fatores essenciais que são garantidos pela Constituição brasileira. Na noite de ontem, o presidente Michel Temer telefonou para Jair Bolsonaro para cumprimentá-lo pela eleição e, ao mesmo tempo, também dizer que está à disposição para começar a transição. Então, nessa semana, com certeza, já vai ser dados os primeiros passos para a transição do novo governo. A preocupação no momento também é com as reformas propostas pelo presidente Michel Temer, se essas propostas já serão votadas agora ou vai se esperar o novo presidente eleito. Então, nós estamos aqui do Palácio do Planalto e vamos voltar depois também no nosso jornalismo, trazendo outras informações sobre este momento que o país está vivendo. Roselane Iria, um bom dia muito abençoado para você. Bom dia, padre. Muito obrigada pela sua entrada aí, né, em frente ao Palácio. Padre, diácono. Diácono Paulo, nós estávamos falando a questão da educação, né? O senhor como professor de teologia, de arte, de música, como que você faz essa análise do ensino, né? Do interesse dos jovens em relação à educação? O nosso professor que estava falando, e de fato, assim, eu acho que com o ensino a gente tem um desafio muito maior, talvez, na educação, porque a educação é a base de toda a sociedade. Aí começa pela valorização dos professores. Você vê que alguns países da Europa, por exemplo, o salário das pessoas o teto é o professor, porque ele é o que forma todos os outros. E aqui nós temos uma classe extremamente desvalorizada, desmotivada. Por exemplo, na escola que a gente desenvolve o projeto, eu cheguei um dia, vi uma professora com o olho roxo. Nossa. E aí perguntei, o que aconteceu? Eu fui separar uma briga de aluno na sala, tomou uma porrada no rosto. Então, assim, existem muitas coisas que precisam caminhar na educação, porque a educação na escola é o adquirir o conhecimento, mas a educação na família, ela também é fundamental para que tenham bons cidadãos. Se ela não tivesse educação na família, na escola, vai ser muito complicado ela adquirir valores fundamentais para viver em sociedade, para ter essa solidariedade. E a gente vê, por exemplo, hoje, que com essa desmotivação, os alunos também fingem de aprender, né? Às vezes, com essas metodologias que tem hoje, que o aluno é obrigado a passar, às vezes você não vê um crescimento
de rendimento, de aprendizado verdadeiro, né? Então a gente precisa de muita mudança, mudar mesmo. Acho que tem muita coisa que todo mundo tem que repensar. Nós temos que repensar o país, repensar em todos os sentidos, repensar nessa divisão que a gente vê claramente e que às vezes um trabalha para o outro ser pior do que o outro. Nós não podemos viver num país assim. Nós temos que viver num país em que a gente possa abraçar e vamos construir junto, né? Um time de futebol joga os 11 para fazer né? Um marca o gol, mas todo mundo está fazendo um trabalho coletivo. Então é isso, acho que é isso que a gente precisa. É porque, de fato, é quando a gente investe, né? Quando a gente investe na educação, quando a gente trabalha junto, é toda uma sociedade que ganha. Sim. É uma violência que a gente diminui, é emprego que a gente gera, é tudo que a gente vai contribuindo. Exatamente. Aí, né? Essa educação para a cidadania também. Exatamente. Você aprender a respeitar o outro que é diferente de você, Isso mas mesmo. ele tem que ser respeitado. É ter a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E trabalhar em benefício disso. E não gerar ódio e essas desavenças. Trabalhar em função da verdade, gente. Eu acho que assim, a palavra de Deus diz uma coisa que para mim é fundamental. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, assim, hoje a política mesmo, em cima de fake news, eu não consegui compartilhar uma notícia, porque a notícia... A gente vive uma sociedade do falso, né? Do falso. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Exatamente. E não na verdade. E não na verdade. E não investiga também, não vai em busca daquilo que é verdadeiro. Isso aqui é verdade? Não, todo mundo sai compartilhando. Está tudo muito superficial. Aquilo que o professor falou aqui, eu sei que já está acabando, mas aquilo que o professor falou aqui é uma coisa assim que eu acho fundamental. Tem aquela ideia do qualificado, do ISO 9000, que, por exemplo, quando você vai num lugar e é bem atendido, você fala para mais 5. Quando você vai para um lugar e é mal atendido, você fala para mais 6. Então, o mal, quando uma coisa ruim acontece, para poder derrubar a coisa boa, é muito rápido. É muito rápido. Gente, nosso tempo está esgotando, né? Aqui nós já teríamos muitas coisas para falar a manhã inteira, o dia todo, mas a Canção Nova preparou 2 programas especiais de campanha, muito bonito. Então, agora o primeiro será agora mesmo, daqui a pouquinho, depois do Manhã Viva, onde vamos meditar a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, com o Padre Adriano Zandoná, Paula Guimarães, Salete, Sapo, e já estão esperando a gente lá, viu, gente? E o segundo programa será às 21 horas, com a presença do Márcio Mendes, da Valdênia, do André Florencio e a Paula também, Paula Guimarães. Gente, muito obrigada pela presença. Hoje, Manhã Viva foi rapidinho, porque você vai ficar agora com esse programa especial de campanha. Obrigada a vocês. Obrigada, Monize. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Um beijo no coração. cançãonovaplay.com. Assine já!